E aí, galera, o clássico da Série A bem movimentado, hein? Entre Cruzeiro e Vasco, jogo que foi no estádio do Mineirão. Na minha opinião, o empate, né, foi ruim para as duas equipes, né, que podem ser alcançadas na próxima rodada. Lembrando que o Vasco, né, tem um pouco de vantagem sobre a equipe do Bahia pelo número de vitórias. O Vasco tem 11, o Bahia tem 10, o Cruzeiro também tem 10 vitórias, né? 41 pontos ainda é uma pontuação arriscada, né? Porque agora as equipes precisam correr atrás de uma vitória e um empate no Campeonato Brasileiro, restando poucas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. E agora o Paulo Autuori e também o Ramon precisam correr atrás de vitórias para poder não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, na minha opinião, acho que o Cruzeiro e o Vasco têm tudo para poder escapar do rebaixamento. O Bahia vacilou, né, nos últimos jogos, assim também como o Goiás. Assim, eu vejo muito positivo essa recuperação dessas equipes, porque se o Vasco e o Cruzeiro vencer nessa próxima rodada, eu acredito que as equipes vão estar a um passo de sair da zona de rebaixamento. Também vai depender do resultado do jogo do Bahia, né? Se o Vasco e Cruzeiro vencer, o Bahia não vencer, na minha opinião, o Vasco e o Cruzeiro já vão estar praticamente eliminando uma chance de rebaixamento, porque o Bahia com 38 eu acho que não chegaria a 44 pontos assim com tanta facilidade, né? As equipes como o Cruzeiro e Vasco teria uma chance a mais, né, de poder sair dessa situação. E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva do Sport Center falando tudo sobre esse empate entre a equipe do Cruzeiro e do Vasco. Com melhores jogadores e o estádio ser um estádio neutro, eu acho que o Vasco poderia ter tido uma postura diferente ainda na primeira etapa. Vamos colocar números da partida, esse empate 2-2, o número inquestionável é o placar, né, o 2-2, mas vamos ver se os detalhes da partida trazem, olha, para ser certo foi igual, hein, 297. Eu nunca vi também. Um jogo que empatou em empate certo. Nunca vi. Exato, e empata quase tudo, né? O que não empata ali é finalizações 14-9 para o Cruzeiro, mas é 3-2, 4-4. Esse é uma margem de erro, a prova de eleição presidencial, hein, Zupac? Isso mostra como o jogo foi igual, né? O Vasco começa um pouco melhor, o Cruzeiro cresce da metade para o fim do primeiro tempo, o Cruzeiro começa melhor no segundo tempo, o Vasco cresce da metade para o fim da segunda etapa, então foi um jogo onde as duas equipes não conseguiram sustentar os seus melhores momentos e os adversários encontraram um caminho para buscar o empate. Eu acho que isso, nesse jogo, nesse caso, nem sempre isso acontece, mas os números ajudam a explicar o que a gente viu no campo, né? A matemática ela é uma extensão daquilo que o campo mostrou no estádio do Mineirão. A gente está colocando aí os gols, já aí os lances completos, tivemos também no final o gol anulado, o gol que perde o Wesley, também está dando o que falar nas redes sociais. Não pode. Não pode. André, a gente já vai emparelhar um pouco o Z4, golaço, hein? Ele teve um jogo... E aí o Arthur, no empate do Cruzeiro, faz um tremendo gol também. Exato. Pumita não teve um jogo Flamengo no Carioca, que faz, acho que um gol de longe, 1x0, 1x0, o gol dele. Ele ficou fora da convocação para o Uruguai agora, o Bielsa não já chegou a chamá-lo. Na primeira lista do Bielsa, o Puma jogou de zagueiro, como joga hoje o Matias Vinha no Uruguai, né, que é lateral esquerdo. Mas nessa última lista o Puma ficou fora do chamado. Ô André, a gente... E o Castan, Felipe, que falha no primeiro gol, no gol do Puma, participa do início da jogada do gol de empate do Cruzeiro. De certa maneira, se redimindo ali. A gente já falou algumas vezes, a gente faz muito pós-jogo, e como a questão do Z4, mais do que... Se bem que esse ano a questão da luta pelo título também, a gente já teve muita alternância de momentos, o que é pouco comum, às vezes, em disputa entre ponteiros. Mas no Z4 é comum, a gente tem a percepção, pô, agora esse aqui não tá com cara que cai mais. E a gente vê como oscilam. Oscila demais. O Cruzeiro era um que eu não imaginava ter aí sabe, o desfibrilador contra o Galo, a vitória com o Fortaleza, a coisa dando um chão, opa, vamos lá. O Cruzeiro, bem ou mal, tá ali, né? Tá na briga e sobrevivendo rodada a rodada para chegar vivo ali no final. Que o Cruzeiro contra o Palmeiras. O que eu acho que é uma vantagem do Vasco nessa situação contra os seus concorrentes ali, é que o trabalho no Vasco é um trabalho mais inteiro, né? É um trabalho mais completo. A comissão técnica chegou já faz algum tempo. E eu não estou nem comparando com o dia da chegada do Paulo Autuori. Não é disso que se trata. Mas o Ramon Dias, ele pode falar que ele conhece o Vasco, conhece o grupo, tem um bom relacionamento com a torcida. E a missão dada é a missão que ele está tentando executar desde o momento que ele chegou. Passou por várias dificuldades, São Januário fechado, jogadores
que chegaram praticamente junto com ele, precisavam se inserir ali numa situação que não havia tempo, chega e joga. A maioria conseguiu fazer isso e contribuir. Então eu acho que nessa hora, por mais que o futebol brasileiro insista em negar ou tentar negar o valor do trabalho, eu acho que nessa hora, na hora que uma equipe precisa buscar os seus recursos para evitar um rebaixamento, quem tem um trabalho um pouco mais estabelecido, consolidado, se sente mais forte, até na questão psicológica, e está mais próximo do objetivo. A gente acompanha o Vasco. O Vasco oscila nessa coisa? Oscila. Ou é um oscilar menor? É um oscilar com um piso mais sólido, vamos dizer? Oscila porque aquilo que o Vasco mostrou da chegada do Ramon Dias para frente, fosse aquilo um piso do Vasco, o Vasco já estaria fora da luta contra o rebaixamento. O Vasco estaria à frente do Corinthians, por exemplo, que é um time que oscilou bastante durante o campeonato. Mas o Vasco oscila. E assim, o primeiro turno do campeonato não teve oscilação. Foi um primeiro turno horrível do Vasco e não foi bom. A partir da chegada de Dom Ramon Dias, aí o Vasco começa a jogar bem, aí ganha 2, 3 jogos, aí ficou 2, 4 jogos acho, sem ganhar, volta para a zona de rebaixamento, volta a lidar com a pressão psicológica dessa própria oscilação. Aí o time reage um pouco, desce um pouco, então fica nessa, né? O fato do Vasco comemorar hoje um empate que deixa o time a 3 pontos do primeiro habitante da zona de rebaixamento mostra o nível dessa oscilação. A questão é que os melhores momentos do Vasco nesse período são mais animadores do que os dos rivais. Sim. Pela maneira que o seu técnico trabalha, pelas individualidades que apareceram, por ter um cara como o Verratti, que é um cara que resolve jogo, por ter um cara como o Payet, que eventualmente pode resolver pouco, mas eventualmente pode resolver jogo também, por ter o Léo Jardim, que é um dos bons goleiros do campeonato, acho que é o goleiro que mais pratica defesas no campeonato, é o Léo Jardim. Então, assim, oscila. Mas o que o Vasco mostra de bom, os seus concorrentes lá embaixo raramente mostram. Vamos fazer o seguinte, já a gente segue esse debate de jogo, de disputa contra o rebaixamento, mas vamos trazer aqui no Sport Center Carlos Eugênio Simon para falar sobre a arbitragem. Houve lances importantes, teve pênalti, teve gol anulado. Foi um trabalho bem feito da arbitragem ou há o que debater? Simon, muito boa noite para você. Boa noite, Felipe, Jean, Zupac, André. Eu estava assistindo o jogo e estava me lembrando, Felipe, em 98 eu apitei esse mesmo jogo, só que no São Januário, Vasco e Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Tinha gente até no lustre, como diria o Nelson Rodrigues. Hoje estádio vazio, as duas equipes lutando para não serem rebaixadas. Mas enfim, é a história do futebol. O árbitro foi olhando Pedro Voaden, que está se despedindo da arbitragem brasileira, pois vai assumir, até dar de primeira mão aqui, vai assumir um cargo importante na comissão de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. E o árbitro de vídeo, o Daniel Bins. Então o Voaden apitou, levou o jogo daquele jeitão dele, deixou de apitar algumas faltas, o jogo teve poucos cartões, mas acertou nas grandes decisões. Nós tivemos aí um pênalti, em que ele acabou não marcando no campo, mas o VAR interveio corretamente, e houve o pênalti. O Matheus Vital domina a bola no peito e o Rossi, um gesto com o braço alto, um gesto antinatural, acaba acertando a bola com a mão. É pênalti. O árbitro foi até o vídeo, aí nós estamos revendo o lance, ó. Matheus Vital agasalha ela no peito e aí o Rossi acaba dando um tapa na bola. Pênalti indiscutível, tá? O árbitro Daniel Bins sugeriu revisão, o Voaden vai até a beira do campo e volta apontando para a marca da cal corretamente, o pênalti bem marcado pela arbitragem. Esse já foi a última jogada do primeiro tempo. Ele deu 5 minutos de acréscimos, acrescentou mais um e aí que deu esse lançamento e a penalidade máxima. O pênalti foi bem marcado. Ele faz o gesto e aí é marcado o gol. E depois nós temos um gol anulado do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama, durante o jogo nós tivemos até outros gols anulados, todos por impedimento e bem marcados na minha opinião. Nós temos essa jogada aí, em que a bola é cabeceada e o Vegetti, o centroavante, ele acaba até resvalando na bola e ele está em posição de impedimento. Ele participa ativamente da jogada, tá? Porque quando a bola é cabeceada, ele está na frente do penúltimo defensor. Depois o Maicon vai lá, cruza da linha de fundo, mas o assistente, olhando lá no vídeo, já está com a bandeira levantada corretamente. E, portanto, o gol foi bem anulado, porque o Vegetti, que participa da jogada, ele está em posição de impedimento. Então, os gols do Vasco, teve outro gol também, bem anulado,
foi traçada a linha do impedimento, então a arbitragem não interferiu no resultado do jogo, não é? E aí a análise técnica é com vocês. Do ponto de vista da arbitragem, não teve influência direta no resultado do resultado final do jogo, Felipe. Show de bola, Simon. Bom que seja assim. Houve lances aí importantes para a partida. Um abraço para você. Boa noite, Simon. Valeu, boa noite. Um abraço a todos aí. Vamos trazer a classificação, especialmente na faixa de luta contra o rebaixamento, para a gente debater, porque agora a gente ficou por muitas rodadas com aquela coisa, um jogo a mais, um jogo a menos, e agora tirando o Fortaleza, que tem um jogo a menos, mas não está está matematicamente envolvido nessa disputa, mas não é nesse momento o grande foco do debate, porque o Vasco, aliás o Santos, né? O Santos 42 para o Bahia. Estamos falando de 4 pontos, que temos 1, 2, 3, 4 times. Tem o Goiás ali com 35, a situação no Coritiba e o América já rebaixado. O Coritiba também numa situação muito difícil. Eu admito para vocês que eu não imaginava, sei lá, 6 rodadas, ver o Bahia como time que, não que estivesse jogando muito bem, mas a gente viu um Cruzeiro que não inspirava confiança. O Santos teve momentos que eu falei, cara, só a aura do clube puxa, carrega o Santos. Vocês compartilham isso? Assim, quando vocês olham nesse momento, você fala, cara, tudo estava aberto, mas não era o que eu imaginava para essa disputa. Eu queria que os três falassem um pouquinho de Santos, Vasco, o que vocês estão imaginando para essa reta final, senhores? Eu, assim, em relação ao Bahia, eu concordo muito com você. Você trouxe a sua planilha? Trouxe a planilha. Você quer dar uma olhadinha? Quero. Por favor. Ele adora minha planilha. A minha também muito boa. Jogos É muito bom porque tem alguns comentários subjetivos. Exato. Agora não, mas ignora os comentários subjetivos que eles estão vencidos, tá? Tudo bem. Só para deixar claro para você que você não se baseie neles. Mas eu acho que assim, o Bahia, eu concordo contigo pelas atuações que o Bahia teve. Vou pegar como exemplo o último jogo contra o Atlético Paranaense. Foi uma tamanha injustiça aquele resultado. Quer dizer, o Bahia jogou tão mais, poderia ter vencido o jogo e nesse momento não estaria na zona de rebaixamento. Mas isso tem acontecido muito com todo mundo lá embaixo. Às vezes os times jogam mal e conseguem vitórias inesperadas. Às vezes jogam bem. Isso aconteceu contra o Vasco, contra o Internacional, contra o Flamengo, né? Com o Vasco contra o Internacional, contra o Flamengo. E os resultados acabam sendo ruins. Então, não adianta a gente acreditar que assim, o que o time está jogando, faltando tão pouco tempo para acabar o campeonato, necessariamente significa escapar ou não do rebaixamento. Agora, eu concordo quando o Zupac fala que o Vasco, de maneira geral, vem há muito tempo jogando as suas melhores partidas acima do que são as melhores partidas dos outros. E eu excluo aí até esse jogo do Bahia contra o Atlético Paranaense, que realmente achei que foi muito cruel com o time do Rogério Ceni. Mas é uma briga que eu acho que ninguém, até por essa imprevisibilidade dos resultados e às vezes por essa dissociação dos resultados em relação ao que acontece dentro de campo, eu acho que do Santos para baixo, ninguém pode se considerar tranquilo, ninguém pode se considerar folgado para escapar desse rebaixamento, porque a disputa vai ser muito acirrada. Mas a gente está chegando no momento do campeonato que faltam poucos jogos, né? Então, são 4 jogos para cada equipe, a partir do final de semana serão 3. E já há, nesse momento, uma rodada de diferença do Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, perdão, para o Vasco e para o Cruzeiro, que são os primeiros, os 2 times na sequência. Isso quer dizer que... O Bahia pode passar os 2, né? Mas se no final de semana acontecer o inverso, né? Se o Bahia não vencer e os 2 vencerem os seus jogos, a gente vai ter... jogar fora, né? Bom que você diga. Isso. Sim. O Vasco fora com o Atlético Paranaense, o Bahia fora contra o Corinthians e o Cruzeiro fora contra o Goiás num confronto O Bahia é o direto. primeiro jogo da rodada, sexta, inclusive. Sexta-feira, 9 da noite. Se por um acaso o Bahia perder e os concorrentes ganharem, a gente vai ter aí 3 rodadas faltando e 2 rodadas abertas de diferença. Aí a gente vai passar a ter uma definição praticamente dessa vaga. Durante muito tempo foi um grande bolo essa luta contra o rebaixamento. Como faltam menos jogos e alguns deram uma leve desgarrada, está ficando um pouco mais separado. O Goiás numa situação calamitosa na luta contra o rebaixamento. O Coritiba já foi, infelizmente. O Goiás numa situação calamitosa e o Bahia, assim... perigando mais do que nunca, porque Cruzeiro e Vasco dão pequenos sinais de reação e tem uma rodada de vantagem.
Galera, é isso aí, exatamente o que eu tinha dito, né? Porque o Bahia é a equipe que está correndo mais risco, porque agora está 3 pontos atrás do Cruzeiro e do Vasco, precisa vencer e precisa torcer por um resultado negativo do Vasco ou do Cruzeiro na próxima rodada para poder continuar sonhando com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O campeonato está muito disputado, né? E muita coisa pode acontecer até o restante do campeonato. Lembrando que, por enquanto, restam 4 rodadas. Teremos jogos no final de semana e após essas rodadas restarão 3. Caso o Bahia vacilar, na minha opinião, se o Bahia perder e o Vasco e Cruzeiro vencer, na minha opinião, a equipe do Bahia já vai estar rebaixado, né? A situação do Goiás também não é boa. O Goiás agora não pode errar mais, tem que vencer todos os jogos que tem pela frente. A equipe, na minha opinião, aqui, dependendo muito do próximo jogo, a equipe do Vasco e do Cruzeiro vão precisar talvez de uma vitória e um empate. Isso daí vai depender do resultado do Bahia. E vai que o Bahia dê uma arrancada agora no final do campeonato. Aí o Bahia pode sair dessa situação e pode jogar o Cruzeiro ou o Vasco para dentro da zona de rebaixamento, que não seria bom, né? Por isso que eu disse que o empate não é bom para as duas equipes, porque as equipes que vencessem agora nessa rodada já daria um salto muito grande na tabela e poderia sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Agora não tem nada definido ainda, tudo pode acontecer nesse restante de Campeonato Brasileiro.